Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Bora construir? Nesse vídeo, eu vou resolver com vocês um exercício bem simples de desenho geométrico, tá aí na parte de construções fundamentais, para a gente pegando o jeito, entender o que a gente está falando quando a gente fala de construções, né? Então, o exercício, ele pede para a gente construir C, O, ponto e vírgula, OA. Então, aqui já é uma notação, né? Tá falando que eu quero uma circunferência com centro em O e com raio OA. Ou seja, o ponto A, ele precisa pertencer a essa circunferência. Você aí na sua folha, você vai iniciar, então, marcando um ponto O em qualquer lugar e um ponto A em outro lugar. Tudo bem? Então, a ideia é como se você tivesse recebido um problema e que esses dois pontos já estariam marcados, né? A gente quer, então, primeiro uma circunferência com centro em O, ou seja... Opa, deixa eu pegar outro compasso, depois eu ajusto esse, que acabei de comprar, é novo. Então, aqui eu vou traçar uma circunferência com centro em O e com raio OA, né? Então, você vai traçar essa circunferência. Esse é o primeiro passo, né? Então, a sua ponta seca, ela vai aí no ponto O e ela vai passar pelo ponto A. Então, aqui a gente tem a nossa circunferência. Ó, a ponta do meu compasso, inclusive, tá baixa, tá vendo? Isso, inclusive, é uma coisa que às vezes eu falo para os meus alunos. Sempre importante a ponta seca estar alinhada com a ponta do grafite, porque senão acontece o que aconteceu. Eu tive que voltar e aí percebe que aqui ficou um pouco impreciso. Sorte que eu tenho aqui também outros compassos. Esse está um pouco melhor, só precisa apontar. Enfim, então aqui tudo bem. Fiz a primeira etapa, que foi a circunferência. Logo depois, eu peço para a gente determinar as cordas. Então, lembra, né? Eu vou puxar uma setinha aqui para escrever a definição de corda, caso você não lembre. Corda é um segmento que tem como extremidades, ou seja, entre aspas, origem e fim, né? Começo e fim, extremidades, pontos da circunferência. Então, por exemplo, o que a gente quer aqui? A gente quer as cordas que tem extremo, que um dos extremos vai ser o ponto A, e eu quero que essas cordas, elas meçam L. O que é L? Você vai assumir que você recebeu essa medida aí. Então, no seu exercício, você tinha o ponto O e o ponto A, e você tinha aqui um segmento de medida L, que você vai usar para resolver esse problema, né? E aí, o que você quer, então? Você quer traçar essas... Você quer encontrar... Então, os outros pontos, né, o outro extremo que você não tem, você só tem o extremo A, que é o outro, de modo que o segmento, sei lá, AB, por exemplo, meça L. Então, eu vou pegar a medida de L aqui no meu compasso, peguei a medida, então, eu transportei a medida, vou com centro em A e vou marcar o ponto. Só que nota que eu tenho esse ponto, mas também tenho esse ponto, né? Então, aqui eu tenho, vou chamar esse ponto de outra cor. Vou chamar esse ponto de ponto x1, esse ponto de ponto x2. Então, eu tenho que a solução do meu problema seria o segmento AX1 e o segmento AX2, né? Então, percebe que tanto esse quanto esse resolvem o nosso problema, né? E aí, eu vou traçar agora o segmento em si, né? Vou traçar as cordas que o enunciado me pediu. Tenho aqui essa corda e tenho aqui essa corda também. Percebe que nesse caso, com todas as informações que foram dadas pra gente, então centro, ponto e a medida L, a gente só tem duas soluções, a gente vai ter duas cordas, né? Mas eu te faço uma pergunta, será que qualquer medida de L a gente teria solução? Por exemplo, se eu pegasse uma medida muito maior, será que eu teria solução? Ó, ou seja, será que essa circunferência aqui que eu faria com centro em A, ela teria intersecção com a circunferência inicial? Note que não, né? Mas existe um limite, né? Qual que é o limite para que a gente tenha essa corda? Qual que é o limite do tamanho de L? Ah, o limite precisa ser o diâmetro, né? Da circunferência. Lembra, inclusive, que o diâmetro, por definição, ele é a maior corda da circunferência. Ou seja, vai ser aí um segmento que tem extremidades na circunferência que vai ter a maior medida. Por isso que essa corda, ela vai medir o dobro do raio, né? Porque ela necessariamente vai precisar passar pelo centro, conter o centro, para que ela seja a maior corda possível. Então, o tamanho de L aqui precisa ser, no máximo, o dobro do raio da nossa circunferência. E aí, curtiram?
Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, comenta. Se inscreve no canal para dar aquela moral. E não se esqueça sempre, bora construir?